Olá, aqui de volta a mais um vídeo do canal Analistas Quant. O meu nome é Rafael Fernandes e eu vou nesse vídeo explicar um conceito muito importante, matemático, por trás de vários estudos aqui dentro do canal, que é um canal dedicado à análise quantitativa para o mercado financeiro, que é o conceito do processo estocástico. Esse processo estocástico é aplicado em todos os tipos de áreas, vários campos do saber, vários campos do conhecimento, da ciência exata, ciências humanas, todos eles usam um processo estocástico para fazer a modelagem, ou seja, a simplificação de um fenômeno em termos matemáticos, para que assim a gente possa compreender com mais profundidade, detalhes e fazer simulações desses modelos criados matematicamente. Então fique comigo até o final do vídeo, porque vai ser muito importante você entender esse conceito, que estamos constantemente usando esses termos aqui dentro dos vídeos do canal. Quando a gente quer se aprofundar em algo, em algum conceito, quando a gente quer modelar esse conceito sob o ponto de vista matemático e estatístico, nós iremos sempre mencionar um processo estocástico. Então eu vou passar esse conceito para você com uma linguagem bem simples, uma linguagem bem informal, uma linguagem bem intuitiva, para facilitar a sua compreensão e imaginação dessa ferramenta tão importante para os processos físicos reais aplicáveis. Então, como definição aqui do processo estocástico, nós temos um conjunto indexado de variáveis aleatórias, veja só, variáveis aleatórias, já eu volto para explicar melhor isso, em que o índice T, aqui eu tenho uma variável aleatória x e tem um índice T. Esse índice T percorre todo um conjunto de base temporal. E eu estou chamando esse conjunto, eu estou chamando essa base temporal de T, T maiúsculo. Já eu vou explicar isso aqui melhor, mas para a gente ter uma ideia, então, que um processo estocástico ele envolve variáveis aleatórias, ou seja, envolve um processo que tem incertezas, imprevisibilidades, riscos associados ao futuro. Então, eu não tenho garantias, não é um processo determinístico, mas sim é um processo onde eu tenho incertezas com relação ao que vai acontecer no passo de tempo seguinte. Eu tenho, obviamente, medidas, eu tenho capacidade de avaliar presente e a partir daí ir coletando várias medidas no decorrer de um tempo e obter um histórico de observação. Porém, essas observações carregam uma característica aleatória, uma imprevisibilidade natural dentro do processo de observação. Vamos guardar isso aí. Então, para descrever melhor aqui a matemática, a condição dos elementos observáveis, a gente tem que ter, normalmente, um inteiro não negativo, ou seja, T aqui, para mim, representa algo assim, ó. Eu vou começar com 0, 1, 2, e assim eu vou até um número qualquer, T grandão, que é esse T aqui que eu acabei de falar. Note que esse Tzinho aqui, esse índice T do X, nada mais é do que os intervalos temporais, as observações que eu vou medindo, que eu vou coletando de um determinado fenômeno que vai representar o processo estocástico, eu vou coletando essa informação e guardando dentro de uma variável X, que essa variável x é uma característica mensurável de interesse no instante t. Ou seja, qualquer medida, uma característica, é uma medida que eu faço com relação ao fenômeno de estudo. E eu vou fazendo essa medida a cada aqui, t temporal. Aqui eu começo com índice 0, depois eu vou para 1, 2, 3, 4, vou efetuando as medidas e essas medidas são guardadas dentro com esse nome aqui de um conjunto de variáveis aleatórias. Vamos deixar isso aqui bem claramente. Então, só para a gente pontuar aqui, eu posso dizer que a palavra mais importante dentro de um processo estocástico é que nós temos variáveis aleatórias dentro desse processo que são coletadas no decorrer de um período de tempo. E essa coleta pode se dar de maneira discreta ou de maneira contínua. Para simplificar aqui o nosso processo estocástico, iremos nos deter a uma condição discreta, que são medidas bem intervaladas da coleta de dados. Mas essa ideia pode se expandir para medidas continuamente distribuídas. Vamos só deixar esse ponto de observação. Então fica aqui comigo para você entender agora quais são os critérios, quais são as condições importantes que caracterizam um processo estocástico. Então, dentro de um processo estocástico, a gente está interessado em descrever um comportamento em um sistema que opera ao longo, tem até que corrigir aqui, longo, está trocado, de um período. Então eu tenho um período de tempo aqui que está correndo, e eu quero representar sistematicamente, através de um processo, que esse processo é conhecido como processo estocástico, o comportamento de observação de alguma característica mensurável. Basicamente é isso que eu quero fazer. Então, como estrutura do nosso processo estocástico, a gente vai ter que determinar alguns elementos. Vamos fazer só aqui um paralelo com os nossos estudos dentro do mercado financeiro aqui, que são, por exemplo, a coleta de preços. Então, a gente pode ter aqui o preço no ponto 0, depois o preço no ponto 1, o preço no ponto 2, preço no ponto 3, preço no ponto 4, preço aqui, preço de fechamento, no caso, vamos referenciar assim. E eu tenho vários preços
em tempos diferentes, ou seja, aqui é o meu P1, vou botar com outra cor, ó, P1, P2, P3, P4, P5, e assim eu vou até o meu preço T, que é esse T aqui, ó, T maiúsculo, para representar o conjunto de observações do meu fenômeno. Portanto, a observação de um preço dentro de um time frame qualquer, dentro de um período intervalado de tempo, que eu defino como, por exemplo, 5 minutos, isso representa um processo estocástico. Aí você diz, por que um processo estocástico? Porque eu não sei para onde vai se encontrar o próximo preço, eu não sei como é que vai ser o comportamento, é imprevisível. Eu tenho apenas sugestões para onde o preço vai, ele pode tanto descer, quanto o preço pode subir numa força maior, numa força menor, ou seja, aqui a gente tem um range de possibilidades e isso caracteriza esse processo estocástico que estamos tentando modelar matematicamente a partir dessas premissas aqui. Então vamos agora aqui só formalizar mais um pouco na estrutura do processo estocástico, né? O processo estocástico, quando a gente está querendo representar a problemática de um fenômeno complexo de forma matemática, ele vai precisar de algumas categorias, a gente vai precisar categorizar, e essas categorias elas são mutuamente excludentes, ou seja, elas são completas por elas mesmas, elas não têm pontos de interseções. Então, cada uma das condições que eu vou observar aqui para o meu preço, por exemplo, ou o preço ele vem para essa condição aqui, ou vem para essa, ou vem para essa, ou vem para essa outra. Eu tenho categorias, eu tenho possibilidades de observação desse preço, e eu devo categorizar isso, eu devo colocar essas possibilidades dentro de estados possíveis numa observação de uma variável aleatória. Tá compreendendo mais ou menos? Então, isso daqui, olha, é um evento, uma possibilidade de evento, e os estados são todos contabilizados. Eu categorizo esses estados e coloco números para representar eles, para depois, quando eu for fazer a modelagem matemática, eu ter números associados a essas possibilidades de estados observáveis no futuro, uma vez que eu estou no estado do passado. Então, a variável aleatória vai dominar a possibilidade de observação futura da movimentação dos preços de fechamento para esse exemplo que eu estou mostrando. Porém, como eu já disse, isso se aplica a tudo que é área, né? Logística, a economia, a administração, a física, a química, vários tipos de processos. Então, voltando para cá, a variável aleatória, né? Ela está representada aqui por x de t. Ela nada mais é, depois de tudo isso que eu falei, que uma representação do estado do sistema no instante t qualquer. Então, por exemplo, um ponto aqui nada mais é do que um resultado de uma variável aleatória nesse ponto T de observação. É basicamente isso. E as possibilidades de eu encontrar essa variável aleatória está dentro de eventos, está dentro de estados, que são esses estados que variam de 0 até m. E por que eu estou botando de 0 até m? Porque isso aqui é uma forma de representar, de modelar o problema. Tá entendendo? A gente tem um problema físico e a gente modela ele matematicamente. Nós colocamos símbolos, variáveis, números para representar aquele fenômeno e fazer a simplificação simbólica de apresentação, né, de descrição daquele problema, daquele fenômeno físico. Então, nessa nossa representação, T refere-se ao tempo e esse nosso M aqui refere-se aos nossos estados possíveis, que são essas possibilidades aqui no nosso exemplo de preço, né, de onde se encontrar o preço. Vamos deixando isso aqui bem claramente, porque tem utilidade em vídeos futuros, você vai precisar dessa base que eu vou fazer depois, inclusive, uma apresentação de um processo estocástico muito útil para fazer a previsão da movimentação dos preços, que é o processo estocástico markoviano. Eu vou explicar isso aí em vídeos futuros. Então, voltando para cá para finalizar e fazer toda a condensação da ideia, nós temos o sistema, né, observado em determinados pontos do tempo. Nosso sistema tem coleta de dados durante o intervalo de tempo. E aqui nós temos a representação disso tudo. Portanto, para concluir, um processo estocástico fornece uma representação matemática de como o estado de um sistema físico evolui ao longo do tempo. Olha que interessante, um sistema físico tem sua dinâmica no decorrer de um tempo e a gente consegue representar isso matematicamente para que possamos fazer as nossas análises mais complexas e implementar tudo isso dentro do computador. Porque veja só, você pode até me perguntar, sim, para que fazer tudo isso? Para que entender tudo isso? Isso aqui é para simplificar matematicamente a representação de algo como isso. Xt é igual a x0, x1, x2, x3, três pontinhos aqui continuam o nosso processo estocástico. Então, tudo isso agora representado aqui por símbolos matemáticos, né? É uma maneira de eu condensar todas essas ideias para que eu possa colocar para o computador fazer o seu processamento, a sua investigação mais ampla, mais universal, com maior capacidade de integração com vários outros universos de possibilidades observáveis para um futuro próximo, uma vez que eu detenho
das informações do passado, que são essas coletadas aqui a partir da minha variável aleatória nessa série temporal. Tudo certo? Guarde bem esse conceito, porque mais cedo ou mais tarde estarei mencionando ele em outros vídeos. Tudo bem? Vamos lá, vamos continuar nossos estudos. Lembre-se de se inscrever no canal e dar um like caso você tenha gostado desse conteúdo. Até breve!